vejamos que logo no versículo 12, a palavra do Senhor vai tratar os filhos de Eli como os filhos de Belial. Então, é uma coisa que eu queria trazer, que eu tenho visto muito nas igrejas, eu tenho ouvido muitas pregações de alguns pastores, pregadores, que referem-se a pessoas, seja membro da igreja, ou seja, pessoas fora da igreja, que refere-se a essas pessoas com essa nomenclatura, tipo assim, você é filho de Belial, querendo denominar que a pessoa seja um demônio. Só que eu queria fazer uma ressalva muito importante para você, dizendo que Belial não é demônio e muito menos nome próprio. O que eu quero dizer para você é que Belial significa o quê? Pessoas ímpias. Então vai ter palavra que vai falar que os meninos eram ímpios, esses filhos de Eli, mas também vai falar que eles eram filhos de Belial. Então, quando eu estou falando, referindo, chamando alguém, ou na Bíblia que você lê de filho ou filha de Belial, vai dizer que essas pessoas eram ímpias, vai dizer que essas pessoas eram rebeldes, e você vai entender que rebeldia, que Belial é sinônimo de pessoas inúteis, é pessoa sem valor, é sinônimo de pessoas malvadas, sinônimo de pessoas que traz prejuízo não somente para Deus, mas também para a casa de Deus e para todo um povo. Eram pessoas perversas, pessoas vadias, pessoas que não estavam interessadas em conhecer a Deus ou não estavam nem aí. Isso significa ser filho ou filha de Belial. Não é demônio e nem nome próprio. Isso vocês vão ver nas mitologias do povo cananeicas, né? Se você for pesquisar bem a profundo. Então, o que a Bíblia está falando? Que esses meninos, filhos de Eli, eram ímpios, eram pessoas malvadas, rebeldes, inúteis, sem valor. Por quê? Porque eles não estavam nem aí e muito menos se importavam em conhecer ao Senhor. Não que eles não tivessem ouvido falar de Deus, não que eles não tivessem experimentado e vivenciado os grandes feitos de Deus, mas eles não estavam nem aí. Eles estavam bem falando no nosso linguajar, cagando e andando para Deus e para as coisas de Deus. Ou seja, eles não se importavam em cumprir os deveres dos sacerdotes. Aí eu me atrevi a trazer aqui para vocês alguns pontos do que caracteriza um verdadeiro sacerdote, ou qual era a função ou qual era o dever de um sacerdote dentro do povo de Israel. Lembrando que todas as religiões têm sacerdote, mas eu estou tratando especificamente do povo hebreu, do povo judaico, do povo de Israel, ok? Então, uma das grandes funções de um sacerdote judaico era mediar a adoração em Israel, ou seja, levar o povo a orar, a prestar culto ao Senhor, a obediência nas suas leis, nos seus estatutos, em seus mandamentos, a adorar o Senhor. E tinha uma função social também. Além de saber administrar os serviços no templo e dentro do tabernáculo, ele tinha uma importante função, que era lidar com questões administrativas, judiciais, educacionais, cívicas e sociais, ok? Além de também cuidar das ofertas e cuidar dos sacrifícios oferecidos pelo povo de Israel para a expiação dos animais. Isso você vai encontrar bem detalhado, bem relatado no livro de Levítico, capítulo 22, 17 ao 21. Vai ser muito bem detalhado e você vai entender qual era o ofício realmente do sacerdote. Então esses meninos não queriam saber, entendeu? Eles não queriam saber dos deveres sacerdotais para com o povo. Então você vai ver que mais à frente, quando o povo subia para Siló para trazer os sacrifícios, que o povo ali pegava, começava a cozinhar as carnes, começavam a queimar a gordura, aí você vai ver o que? Em todas as ofertas levadas ao templo, todos os anos pelo povo para sacrifício, o auxiliado sacerdote, quem era o auxiliado dos sacerdotes? Eram os filhos de Eli. E quem era o sacerdote nessa época? Era Eli.
vinha e pegava a carne que estava cozinhando com garfo de 3 dentes. Então, esses auxiliares sacerdotes chegavam perto da pessoa que estava ali cozinhando a carne, né, ou queimando gordura. Eles vinham com um garfo de 3 dentes, espetava aquela carne com tudo que estava dentro da panela, da marmita, do caldeirão, e tudo que vinha naquele garfo, eles tomavam para si. Eles não levavam a Deus, eles não levavam ao sacerdote, eles pegavam para si, tá? Espetava pegando tudo para si o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os que iam em Siló. Eram com todos, não era com alguns. E isso despertava, assim, uma insatisfação no meio daquele povo. Porque pensa, um povo que está preocupado em oferecer sacrifícios ao Senhor anual, que passa o ano todo cuidando do seu gado, do seu rebanho, para chegar no ano, no mês, no dia de entregar e pegar o seu melhor que tenha no seu rebanho, o animal, o que ele tem de melhor, faz uma viagem longa para subir para uma cidade para oferecer a Deus, e quando chega lá ainda tem que passar por um desprazer desse, de não ver o seu sacrifício sendo respeitado, o momento do seu sacrifício sendo cozido ou queimando gordura, e ter que passar por esses dissabores, ainda de ter que enfrentar 2 auxiliares dos sacerdotes ímpios, desrespeitosos e mal educados. Assim faziam com todos que iam a Siló. Eles não deixavam que o povo queimasse a gordura da carne por completo, dando a desculpa que o sacerdote não aceitaria carne cozida e sim crua. Quem era o sacerdote? Eli. Né? Então Eli confiava essa função de sacerdote aos seus filhos, aos seus auxiliares. E caso a pessoa negasse a dar o que o auxiliar sacerdotal pedia, eles tomavam as ofertas à força, uma forma de ameaça. Óbvio que você vai ver lendo esse livro. Então esses meninos eram totalmente perversos, eram pessoas que batia realmente de frente com o povo, mas acima de tudo batia de frente com Deus. E isso estava realmente enfurecendo todo o povo. E é óbvio que o povo falando, é óbvio que Eli escutava as reclamações do povo, certo? O pecado desses 2 irresponsáveis era tão grande, era tão terrível diante dos olhos do Senhor, era tão cruel diante do povo, que mesmo Eli, sabendo de todas essas arruaças que esses meninos aprontavam, mesmo sabendo dessas atitudes demoníacas que esses meninos aprontavam, mesmo Eli os repreendendo, eles não davam atenção à repreensão do seu pai. Eles não davam atenção, simples assim. Um dos vídeos que eu fiz do Eli, eu falava sobre frieza espiritual. Eli, na minha opinião, ele estava com frieza espiritual. E quando você está com frieza espiritual, isso não vai ser nítido aos seus olhos, vai ser nítido aos olhos das pessoas que estão ao seu redor, certo? E quando você está em frieza espiritual, a ponto de você não poder enxergar o que Deus quer falar, você não enxergar o que Deus quer te mostrar, você começa a querer decifrar as coisas espirituais com a sua inteligência carnal, com as suas percepções carnais. E isso vai afetar a nossa casa de forma direta. E isso que aconteceu com os filhos de Eli. Eles eram pessoas irresponsáveis, maldosas, pessoas que não respeitavam o sacrifício do povo, não respeitava o tempo de viagem do povo, e ainda assim o povo cansado ainda tinha que enfrentar tais absurdos que esses 2 meninos traziam. O que eu quero dizer hoje para você? Que a gente tem que ficar muito atento nas atitudes e nos comportamentos dos nossos sacerdotes dos nossos dias. Tem pastor que presta, tem líder que presta, mas também tem muitos que estão rachando a nossa cara por aí, né? Envergonhando o evangelho, envergonhando o povo que realmente é a igreja, envergonhando o povo que realmente serve ao Senhor. E ainda assim, sacerdotes esses que ameaçam o povo caso o povo não obedeça ou não queira dar aquilo que eles estão pedindo. Então, acima de tudo, gente, o evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, ela vai falar dele, ela não vai falar de você. E a gente tem que ser racional para todas essas coisas. A gente tem que sim estar ligada no mundo espiritual, mas estarmos totalmente ligados também na racionalidade e ver o que é errado, o que é certo e o que é pecado a gente não deve ocultar,
ok? Então, o que eu quero trazer, vigiem, gente, não negocie a sua intimidade com Deus, não negocie o pecado, não negocie, pecado é pecado e tem que ser realmente vencido à base de oração, jejum e muita vigilância. Às vezes você negocia o que é errado para querer omitir certas coisas e às vezes você acaba se vendendo com seu silêncio aquilo que está errado e acaba ocultando aquilo que está errado e levando não somente você a pecar, sua alma ser lançada no inferno, como outras pessoas que também têm você como representante de Deus. Ok? E outra coisa que eu quero trazer para vocês, porque eu tenho vivido assim na pele de pessoas dentro da minha casa, da minha própria família. Gente, pare de ler a Bíblia somente quando vocês vão pro culto. Ou somente quando o pastor tá lá em cima do púlpito, pede para você abrir a Bíblia. Por quê? Porque a maioria da galera que tem subido em cima do altar para pregar, para falar revelação, para falar coisas estúpidas, são pessoas que só abrem a Bíblia para dizer que tem poder, que é revestido do manto de não sei o quê, que faz isso em cima do altar, mas não tem nenhum tipo de responsabilidade, compromisso dentro do quarto com intimidade com Cristo. Você, para conhecer a Deus, você não vai conhecer Deus de forma profunda somente dentro da igreja em cima do altar. Você vai conhecer Jesus de forma profunda dentro do teu quarto, lendo a Bíblia e procurando intimidade com Ele. Ok? Tudo que acontece em cima do altar, através da vida de certas pessoas, através da sua vida, é o que você começa a semear dentro do teu quarto. Porque se teu quarto for um lugar de intimidade com Deus, um lugar de conhecimento, Deus vai manifestar na sua vida de forma pública e nítida, que ninguém vai ter dúvida. Agora, se seu quarto está servindo como porta de prostituição, porta de engano, porta de adultério, porta de porfia, de vareza, se o teu quarto está servindo como portais espirituais para Satanás entrar, é no altar também que você vai ser envergonhado, é no altar que você também vai cair, e é no altar que você vai ter sua alma lançada no inferno, e com ela todos aqueles que te ouvem. Por quê? Porque não procura o conhecimento em ler a Bíblia, tá? Muito mais do que você ouvir, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter essa intimidade com Deus dentro da sua casa. Nenhum ministério começa em cima do altar. Nenhum ministério começa dentro de uma igreja. Nenhum ministério começa com você vestindo um paletó, gravata, saião ou coque. O verdadeiro ministério começa dentro do teu quarto, tendo intimidade com Deus. E não vai ser visto por muitos não, tá bom? O seu trabalho só vai ser conhecido no Senhor quando você procurar lá atrás, atrás da cortina, lá no final dos bastidores, quando você procurar intimidade com Cristo. Quando você procura conhecer Deus, lendo a palavra dele, você vai entender que a Bíblia ela não fala sobre você. A Bíblia não fala do que você pensa. A Bíblia não quer saber do que tu ouve essas coisas. A Bíblia fala de Deus, fala da ótica de Deus, fala dos pensamentos de Deus, fala da postura do Senhor Jesus Cristo. E quando você começa a ler a Bíblia, conhecer Jesus de forma profunda dentro do teu quarto, não tem pastor que te engane, não tem sacerdote que te passa para trás, não tem revelação que te faça chorar que nem criança, não tem revelação que te condena para o inferno. Ou seja, quanto mais você lê a Bíblia, menos você é enganado. Então, creia e tenha maturidade e postura e ética, lendo a Bíblia do Senhor dentro do teu quarto, aonde você puder ter intimidade com o Senhor, dentro da sua casa, você tenha, porque quando for o momento certo de Deus manifestar na sua vida, Deus vai mostrar e vai manifestar o poder dele na sua vida, no tempo determinado por ele, na hora que ele quiser e quando ele quiser. Ok? Então que hoje nós possamos estar orando pelos nossos pastores, pelos nossos líderes brasileiros, pelas nossas igrejas, que toda doutrina humana caia por terra, que toda ameaça vinda de sacerdotes às ovelhas caia por terra, mas também que caia por terra toda ameaça de ovelhas seus sacerdotes também. Ok, meus amores? Leiam a Bíblia, meditem na Bíblia e vê que a Bíblia não fala de você. A Bíblia é de Deus para você. E se você ainda usa esse termo Belial para se referir às pessoas como demônios,
você precisa ser severamente repreendido pelo próprio Deus, porque Belial não é demônio. Belial, filho de Belial ou filha são pessoas perversas, pessoas que trazem prejuízos, pessoas que batem de frente, não somente com o povo, mas bate de frente com Deus e traz prejuízo não somente para o povo ou para a casa, mas prejuízos para o reino de Deus também. Não queira você ser um insensato, um insano. Leia a Bíblia, ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja, ore pelos seus líderes e nunca compactue com aquilo que é errado e nunca oculte aquilo que é errado porque alguém falou que você tem que obedecer. Não, a obediência ela não é cega, não é surda e não é muda. E quando você tiver algum problema para resolver, vai diretamente na pessoa, diretamente no seu pastor pedindo o conselho, um auxílio. Não vai pedindo para B e para C, vai logo no A. Que o A, se erra a pessoa certa, vai saber te responder. E tenha postura para quando for reclamar alguma coisa que você viu de errado, você tenha maturidade para não gritar, não xingar, não peitar, não desmerecer ninguém. Mas dentro da razão, dentro daquela educação qual Deus quer que todo servo tenha, né? Que é racionalidade e sabedoria de palavras, domínio próprio. Ok, meus amores, vamos extirpar de nossos meios as atitudes dos filhos de Eli e também o sacerdote Eli, porque os filhos de Eli não obedeciam, não queria saber de Deus e trazia prejuízo para todo mundo. E Eli, como fraco espiritualmente, além de repreender os filhos dele, não tinha relevância nenhuma, né? Então, o que sobra é o ai do povo de Israel tendo que suportar um sacerdote que não tem autoridade e os auxiliares do sacerdote que fazem um monte de merda e a gente não sabe se o que a gente oferece está sendo realmente mediado entre eles e Deus. Então, muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui, tá bom? Paz!